nome é Deilson de Almeida Alves, e eu estou no doutorado sob a orientação da professora Maria do Céu Monteiro Cruz e sob a orientação do professor Nilson de Barros Silva. Eu tenho formação em agronomia pelo Instituto Federal de Minas Gerais, sou João Evangelista. Fiz o mestrado aqui no programa de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM. Trabalhei com adubação de pitaia no mestrado. E aqui no doutorado eu trabalho com calagem, com adubação e com polinização da pitaia, né? E hoje, né, no seminário 3, eu vou apresentar o artigo... E hoje, no seminário 3, eu vou apresentar o artigo 3, né, da minha tese. E o artigo tem como título o impacto da polinização manual na rentabilidade da produção de pitaia. Então, né, o artigo, o seminário foi organizado na estrutura de um artigo científico, né, que está dividido entre introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusões, agradecimentos e referências. Então, né, entre os desafios da horticultura está a definição de práticas de manejo que vão favorecer as altas produtividades e aliada às frutas que tenham qualidade para o mercado consumidor. Em relação às espécies de pitaia, vem sendo discutido, né, e alguns produtores buscam espécies para cultivar que sejam autocompatíveis. Como, por exemplo, né, nesse slide, temos o exemplo de alguns clones de Celenceros mutatis, que são autocompatíveis. E as plantas dessa espécie Celenceros mutatis produzem frutas de formato arredondado e com polpa branca e casca vermelha. O sabor é suave da polpa, tem baixa acidez e um elevado teor de sólidos solúveis. E essa espécie é a mais cultivada atualmente no Brasil. Entretanto, né, ainda existe a discussão, né, sobre a necessidade se a autopolinização manual ou se a autopolinização natural já é suficiente para se obter uma produtividade satisfatória. Né? Aqui nesse slide, né, temos o resultado de pesquisa que mostra o percentual de frutificação da espécie Lanceiros undata, o seu número de sementes, a massa média e o teor de solos solúveis em pitais provenientes da autopolinização manual e natural. Podemos observar, né, que a frutificação está em torno de 73% a 93% na polinização manual e na natural entre 66% e 80%. O número de sementes na polinização manual é superior, a sua massa média é superior também, em torno de 213 a 499 gramas, e em relação à polinização natural, que é em torno de 250 gramas. Então, podemos observar que na polinização manual, há um incremento de massas, sem afetar significativamente a sua qualidade, né? Que é uma vantagem. E a maioria das espécies popular, né, disponíveis no mercado não são autocompatíveis, como é o caso dessa espécie Seleniceros polyrrhizos. Essa espécie, né, produz frutas com casca vermelha e a polpa roxa, como podemos observar na foto da direita, e com massa média em torno de 250 gramas. Essa espécie é a segunda mais cultivada no Brasil, logo atrás da Lanceiros undata. E em 2017, houve uma classificação dessa espécie pelo Dr. Hutt, e essas duas espécies pertenciam ao gênero Siloceros, né? E a partir de 2017 foi classificada para o gênero Seleniceros. E pesquisas mostram que os clones dessas espécies, da Seleniceros polyrrhizos, ela tem baixa ou ausência de frutificação, mostrando que ela é autocompatível. Né? Por exemplo, temos esse estudo aqui, que mostra a porcentagem de frutificação em clones de Seleniceros, a massa média e o número de sementes de vitais provenientes de diferentes tipos de polinização. Aqui temos trabalhos em outras regiões e aqui na UFVJM, na unidade experimental, mostrando que a autopolinização, né, ou seja, a recebedora e a doadora de pólen
Seleniceros polyrhiza, atingindo baixa porcentagem de frutificação, 22%, 0%, em torno de 21%, 20,8%, com a alta polinização. Né? Já partindo para a polinização cruzada, aqui na UFJM, tendo a doadora de pólen a Seleniceros polyrhiza e a recebedora a Seleniceros, a doadora de pólen a Seleniceros undatus e a recebedora a polyrhiza, fazendo a polinização cruzada manual, tem uma alta porcentagem de frutificação de 100%, e a massa atingindo em torno de 567 gramas. E fazendo, né, deixando a polinização natural pelo encargo, né, dos agentes polinizadores, com duas espécies, né, sendo a doadora undatus e a recebedora a polyrhiza, a alta porcentagem de frutificação, 87%. Ou seja, mostra que essa espécie, a polyrhiza, é autoincompatível e necessita, né, de uma outra espécie para que haja essa polinização eficiente, para que se tenha uma produção satisfatória. Alguns fatores podem afetar, né, podem influenciar a polinização, como é o caso da morfologia floral de algumas espécies de pitaia, né, em que podemos observar pela seta da foto direita que os órgãos masculinos estão logo mais abaixo dos órgãos femininos. Essas anteras, né, que estão podem observar na seta vermelha, estão logo abaixo, em torno de 2 centímetros em relação ao estigma, que faz com que essa autopolinização dos clones seja inviável. E esses estames que estão na pitaia são bem abundantes, na flor da pitaia. Existe mais de 800 e eles estão em diferentes alturas. E essa separação espacial em relação às antenas é denominada ergogamia e ocorre alguns clones de espécies de pitaia. Então, mesmo com a autocompatibilidade de alguns clones da Seleniceros undatus, ainda pode ocorrer a deficiência na autopolinização natural, que é feita pelos agentes florais. Por exemplo, observando o fator condições climáticas, se ocorrer uma chuva no dia da antese, no dia que abre as flores, a porcentagem, a incidência de visitantes florais na sua área vai ser bem menor, afetando, né, a quantidade de pólen que vai chegar até o estigma, consequentemente, a eficiência da polinização vai ser baixa. Além disso, né, a diversidade de espécies. Quanto mais espécies você tem na área, maior vai ser a oferta de pólen e vai chegar até as flores. E o tamanho da área. Quanto maior o tamanho do seu pomar, maior vai ser essa necessidade dos polinizadores para efetuar a polinização. Vai exigir uma quantidade muito maior. Então, né, a antese das flores ocorre durante a noite e gira em torno. Essa abertura fica em torno de 12 a 15 horas. Na primeira foto temos a pré-antese, que é a fase antes da abertura das flores. Na segunda foto, a flor aberta, totalmente aberta à noite. E a terceira foto da manhã seguinte. Então, essas flores abrem somente uma única vez, o que pode afetar a polinização, porque se ela não for polinizada, vai abortar e, com o decorrer do dia, ela vai cair da planta. E outros fatores também podem influenciar a polinização, as abelhas arapuás. Essas abelhas é muito comum nos pomares de pitaia aqui do Brasil, né? E ela pode interferir na polinização. Essa abelha, como se sabe, ela é protegida por lei e você não pode entrar com controle químico e nem destruir os ninhos dessa espécie. E em relação aos polinizadores da pitaia, considera-se como naturais morcegos, as mariposas e as abelhas, a apis mellifera. E essas apis mellifera têm estudos mostrando que elas têm grande potencial para a polinização da pitaia, porque ela está mais abundante, em torno de 86% das visitas florais durante o dia correspondem a essa espécie, a apis mellifera. Em relação à arapuá, ela é a segunda visitante diurna mais abundante nas flores,
mas ela não é desejável para visitando as flores da pitaia, não, porque ela ataca essas abelhas apis mellifera. E além dela atacar a apis mellifera, elas vão remover os grãos de pólen que já estão depositados no estigma. E com isso, né, danificam também as flores, como podemos observar na imagem da letra A, desde a fase do botão floral pequeno até a abertura das flores na foto D, essas abelhas arapuás atacam, reduzindo, né, uma flor a menos que vai estar propícia, né, a gerar um fruto. Então, né, a eficiência da polinização. Quanto mais pólen chegar nas flores, você vai ter uma maior qualidade das suas frutas, porque tem um maior número de flores polinizadas, tem, consequentemente, uma maior quantidade de sementes na fruta e um maior tamanho de massa. E com isso, né, você vai ter uma qualidade das pitais diferenciada em relação a outros produtores, né, que não vão entrar com a polinização. E você pode ganhar mercado com essa fruta de qualidade superior e alcançando, né, melhores preços. Então, o manejo da polinização manual vem para incrementar o tamanho de massa, pois ocorre, né, a fecundação com pólen de outras plantas, consequentemente tem pitais maiores. Então, fazer essa comparação da rentabilidade da polinização manual e da polinização natural vão gerar informações para que os produtores, né, avaliem a viabilidade se adota essa prática ou não no seu manejo, no seu pomar. E o aumento dessa rentabilidade nos pomares de pitaia, tem alguns fatores que podem aumentar essa rentabilidade, como o aumento da produtividade. Quanto maior a produtividade tiver, maior vai ser a sua rentabilidade. Essa produtividade, alguns fatores afetam ela, como é o caso da qualidade da muda. Se você plantar uma muda que seja certificada pelo Renasem, que é uma muda certificada pelo INMA, sabe, pelo INMA, e ainda é sadia, seu pomar, né, vai ficar vigoroso e, além disso, seu pomar produz em torno de 20 a 30 anos, eles ficam produzindo. Então, você plantar uma muda que seja de baixa qualidade e, consequentemente, a sua produtividade vai ser baixa. O número de plantas por tutor e a densidade de plantas por hectare, ou seja, quanto mais plantas tiver na mesma área, maior vai ser a sua produtividade. As condições de solo e de clima da sua região de cultivo também afetam a produtividade. A idade do pomar. O pomar de pitaia, né, atinge a sua estabilidade de produção lá para o quinto ao sexto ano de cultivo. E o manejo das plantas também, que envolve adubação, podas, que podem influenciar na sua produtividade. E hoje, né, também a polinização manual afeta significativamente a sua produtividade. E com isso, né, você tem uma melhoria da qualidade das frutas, frutas com melhores características, né, pode ter um melhor preço no mercado. E também você pode aumentar essa rentabilidade, reduzindo seus custos de produção. Então, né, o objetivo do trabalho foi comparar a rentabilidade da produção de pitaia com polinização manual e natural em um pomar formado pelas espécies Selanicerius coloris e Selanicerius fundatus. Então, os dados foram obtidos de um pomar experimental localizado no município de Couto Magalhães de Minas, pertencente a uma fazenda, né, pertencente à UFVJM. O pomar está em uma altitude de 726 metros, com o clima tropical de altitude, o inverno é seco e o verão é chuvoso. A temperatura média anual é em torno de 21,5 graus Celsius e a precipitação média anual, 1.246 milímetros, com local solo amarelo de sol, e tem baixo teor de nutrientes e matéria orgânica no solo do cultivo. Então, né, os custos de produção para fazer esses cálculos foram adaptados de Matsunaga e Conab, e os custos foram levantados baseados no custo operacional efetivo e no custo operacional total. O custo operacional efetivo, né, baseia-se nas despesas com insumos, operações mecanizadas e manuais. E o custo operacional total, né, baseia-se
despesas com aquisição de mudas, sistema de condução, ferramentas, embalagens, entre outros itens. Então, né, vai calcular os coeficientes TEX da implantação do manutenção do pomar, foram feitas a cotação de preço na região, no ano base 2021, e para os cálculos da receita bruta, foi considerado o preço de comercialização da ceada da Grande PH, o preço médio do ano base 2020 e 2021. Essa receita bruta, né, é obtida pela produtividade, quanto vai produzindo, pelo preço que você vai vender essas frutas. Então, né, os coeficientes técnicos da implantação baseiam-se nos insumos que serão necessários para a implantação, as operações mecanizadas, as operações manuais e algumas outras despesas. E esses coeficientes técnicos foram baseados no meu experimento e de outros experimentos que já foram conduzidos no pomar. E os coeficientes técnicos foram para o preparo e instalação de um hectare de pitaya. Então, né, na implantação, há a necessidade de realizar, né, a análise química do solo, e com isso, né, faz a correção da acidez do solo, que foi visto que é necessário com calcário dolomítico, e há a necessidade de fazer a aração, né, faz com o calcário antes da aração a metade, depois da outra metade após a gradagem. E, consequentemente, é a necessidade de abertura de covos para o plantio dessas mudas. Então, há necessidade de insumos, né, para fazer a adubação e mão de obra para fazer essa adubação de plantio e pós-plantio. E vão entrar também nos coeficientes técnicos. Então, né, a aquisição de mudas foi das espécies Sancellus pelo lembrando que ela é autocompatível, e da espécie Sancellus undata. Foi plantado, né, uma muda por cova, já enraizada, e o espaçamento de 3 metros entre plantas e 3 metros entre linhas, com a densidade de 1.101 plantas por hectare. Houve também a aquisição de poste de alvenaria de 2,5 metros, sendo 1,7 metros acima do solo. E essa viga da foto, né, que tem a seta, de 1 metro. E é essa viga, né, que vai sustentar o dossel de produção. Tendo em vista que foi esse pomar que produziu 20 a 30 anos, é a necessidade de aquisição de um poste que seja mais durável. Então, essa é a aquisição do poste de alvenaria. Então, né, a adubação de manutenção desde o primeiro ao terceiro ciclo de produção foi considerada pelos teores de matéria orgânica e nutrientes do solo, que foram classificados como baixos e muito baixos. E também leva-se em conta, né, a quantidade de nutrientes para se obter 90% da produtividade máxima. E a produtividade, né, de máxima eficiência econômica. E também, né, a adubação em função da exportação de nutrientes por tonelada de fruta produzida. E essa adubação, né, foram feitas com base em pesquisa, né, na região sudeste e nordeste do país. Então, né, a necessidade de mão de obra, que vão entrar nesses coeficientes de manutenção, para realizar a adubação, que é parcelada em 3 aplicações, né, a ureia para o fornecimento de nitrogênio, o cloreto de potássio para o fornecimento de potássio, e o superfosfato simples, né, para o fornecimento de fósforo. E na pitaia é uma necessidade de complementação da adubação mineral com o esterco bovino. E essa matéria orgânica ela é imprescindível, é muito importante para o cultivo da pitaia. E além dela auxiliar, né, o desenvolvimento do sistema radicular, ela vai auxiliar no desenvolvimento das plantas. Então, né, foi adicionada 10 kg na copa e uma cobertura anual a cada ciclo de produção, 5 kg. Então, né, ainda há necessidade de mão de obra para as podas de formação, que vão favorecer, né, a condução das plantas do agricultor, e as podas de limpeza, que é realizada anualmente, né, para distribuir esses cladóides produtivos. Como podem observar na foto, esses cladóides são todos retirados, e esses cladóides são improdutivos, deixando só a parte superior.
que é o dossel de produção. E mais mão de obra são necessárias para o manejo das plantas daninhas, né? É feita uma capina na projeção da copa, como podem observar na primeira foto. E no restante da área, né, é feita uma roçada, para que não fique planta daninha, né? Para o seu cultivo evitar, e não planta daninha. Então, né, no período de florescimento das plantas, que vai em torno de novembro a março, é feita a polinização. Então, nessa polinização é feita, retira-se o pólen das plantas que doadoram, corta-se as anteras e com uma tesoura, coloca-se em um recipiente e com o auxílio de um pincel, né, leva esse pólen até o estigma da planta receptora. Então, nesse procedimento foram feitas as duas espécies e polinizou-se todas as flores da planta, em cada fluxo de florescimento, que é em torno de 5. Então, a cada 5 vezes durante a reprodução fez a polinização. E já a polinização natural, né, na área, a 50% da espécie é células unidades, nos outros 50% das células poliquídeas. Então, né, a pitaia é considerada uma fruta não climatéria, ou seja, que não vai apresentar aumento na sua taxa de respiração, nem na produção de etileno após a colheita. Então, ela tem que ser colhida somente quando atingir o ponto de maturação adequado, para que esteja, né, com características adequadas para o consumidor. Esse ponto de maturação adequado pode ser considerado em função da coloração da casca, né, da textura da polpa e também de teores adequados dos ácidos e dos açúcares da polpa. Então, a colheita dessa pitaia exige mão de obra e deve ter um bom planejamento com antecedência, de forma, né, a assegurar essa qualidade da fruta de acordo com o seu mercado consumidor. Deve também, né, pensar numa logística para o escoamento dessas frutas. Em cada colheita, né, em torno de 5, essas frutas foram pesadas, né, para determinar a produção por planta, com base na densidade plantina, né, determinou-se, né, a produtividade. Aí o rendimento desse pomar, né, foi considerado que é a comercialização de todas as frutas colhidas. Então, né, para fazer essa análise da rentabilidade, considera-se a diferença, né, entre a receita bruta e os seus custos operacionais totais, e foram feitas essa análise da rentabilidade do primeiro ao terceiro ciclo de produção. Com isso, né, foi feita uma análise descritiva dos dados, onde comparou-se a atualização manual e a atualização natural. Já partindo agora, né, para os resultados de discussão. Aqui, né, temos a tabela 1, que mostra os coeficientes técnicos para a instalação de um hectare de pitaia, na região do Alto Jequitinhonha, estado de Minas Gerais, na densidade de 1.111 plantas por hectare. Então, né, temos os insumos que serão necessários, que são fertilizantes, adubos, né, em torno de R$ 4.000. As operações mecanizadas que são necessárias, né, para a implantação de um pomar, em torno de R$ 880. As operações manuais também que são necessárias, algumas, né, são feitas pelos funcionários fixos contratados e outras são feitas com contratação de mão de obra. Isso. E continuando, né, ainda a tabela 1, temos outras despesas que são necessárias para a implantação, né, do pomar de pitaia. Com isso, temos o custo operacional total, juntando todas as despesas, para a implantação de um hectare de pitaia, né, no espaçamento de 3 por 3 metros, um custo total de em torno de R$ 62.200. Aqui, né, resumindo a tabela 1, a tabela anterior, podemos observar o que mais gera custo para sua implantação de um hectare. Observa-se aqui, né, que em torno de 75% estão em cargo dessas outras despesas, posteriormente das operações manuais e posteriormente dos insumos e das operações mecanizadas. Então, desses R$ 62.200, 75% responde a essas outras despesas. O que são essas outras despesas? São esses insumos, né, com postos de alvenaria, ou seja, seu sistema de condução,
em torno de 59% dos seus custos. Depois, né, o galpão metálico, que cabe o produtor avaliar se ele implanta esse galpão metálico, né, para armazenagem de ferramentas, etc. Ou se ele já tem, né, um galpão metálico no seu pomar, ou qualquer galpão. Geralmente, né, temos a multas mais fretes, com em torno de 2%, e o fator terra. Então, essas outras despesas, daqueles total de R$ 62.200, elas gastam em torno de R$ 47.000 para a sua implantação. E o sistema de condução e o fator MUDs mais o frete, em torno de 71% dessas outras despesas estão em cargo dessas MUDs mais sistema de condução. E já partindo para a tabela 2, né, que corresponde aos clientes técnicos para a manutenção de um hectare, na região do Alto de Jequitinhonha, estado de Minas Gerais, da densidade de 1.100 plantas por hectare. E nem temos insumos para o primeiro ciclo de produção, segundo ciclo de produção e o terceiro ciclo de produção, necessários, né, para a manutenção desse pomar. Continuando, né, a tabela 2, temos as operações manuais, que algumas operações são realizadas pelo funcionário fixo, né, contratado, e outras operações manuais são necessárias para a contratação de mão de obra extra, como é o caso da polinização. Um vai fazer a polinização manual e as flores abrem uma única vez, né, aí um funcionário não dá conta de fazer essa polinização. Então, a cada ciclo de produção, há necessidade de contratação de mão de obra extra. E podemos observar, né, que há um aumento em relação ao primeiro, segundo e terceiro ciclo, a cada ciclo, o aumento de contratação de mão de obra. Porque espera-se, né, que a produtividade seja maior. E, com isso, tem mais flores para fazer essa polinização. Então, na colheita em torno de 5 vezes e também a polinização em torno de 5 vezes, contratação de mão de obra, na colheita da polinização manual, e aí temos o PM, a necessidade de contratação de 15 mão de obra no primeiro ciclo, e já no primeiro ciclo da polinização natural, 5 mão de obra. Então, espera-se, né, que há uma maior colheita, uma maior produção na polinização manual, e você tem que contratar mais mão de obra. E assim vale, né, para o segundo ciclo e o terceiro ciclo de produção. Então, né, continuando na tabela 2, temos outras despesas, que são caixas de papelão, né, que são necessárias para o transporte das frutas. Então, para o custo operacional total da manutenção de um hectare de pitaia, podemos observar que na polinização manual, a média dos 3 ciclos de produção gira em torno de 42% superior em relação à polinização manual. Esses custos são, em média, 42% superiores, devido, né, a essas outras despesas e à mão de obra. Aqui, né, resumindo a tabela anterior, a tabela 2, para a manutenção de um hectare de pitaia, em relação à polinização manual, observe-se, né, que no primeiro ciclo de produção, temos em torno de 64% os gastos com mão de obra. Já no segundo ciclo, em torno de 50% gastos com mão de obra. Posteriormente, né, com embalagem, 35%. Já no terceiro ciclo, né, a produtividade é bem superior e esse gasto com embalagem cresce mais. Né? E como é proporcionalmente, né, há uma redução dessa porcentagem com gasto com mão de obra. E em relação à manutenção de um hectare da polinização natural, os 3 ciclos de produção, né, o maior gasto com mão de obra, no primeiro em torno de 71%, no segundo ciclo em torno de 62% e no terceiro ciclo em torno de 54%. Geralmente, né, esse gasto no terceiro ciclo com embalagens. Aqui temos a tabela 3, que vai mostrar essa rentabilidade de um hectare de pitaia das duas espécies, com dados pelo RIS, tanto com o manejo da polinização manual e da polinização natural. Desde o primeiro, né, ao terceiro ciclo de produção, na densidade de 1.111 plantas por hectare. Em relação ao primeiro ciclo de produção, né, podemos observar a produtividade da polinização natural em torno de 2.430 kg e com a polinização manual 6.300 kg. Podemos observar, né, que fazendo o manejo da polinização manual há um incremento de produtividade significativo. Com isso, né, afetando a sua receita bruta,
temos o custo operacional total da manutenção e o custo operacional total da sua implantação. Com isso, né, há uma rentabilidade negativa no primeiro ciclo, tanto para a polinização natural como a manual. Mas observa-se, né, que a rentabilidade é superior, mesmo que seja negativa, né, da polinização manual já no primeiro ciclo. Isso devido, né, ao seu aumento de produtividade em relação ao natural. Partindo para o segundo ciclo, observa-se uma produtividade em torno de 6.300 kg da polinização natural e já na manual, uma produtividade de 18.300 kg, bem superior, né, à polinização natural. Consequentemente, né, aumenta a receita bruta, temos o custo operacional total da manutenção, e esse custo da implantação, né, que não foi possível pagar no primeiro ciclo, então ele sobrou para o segundo ciclo para ser pago. E já se observa, em relação ao índice de rentabilidade da porcentagem, uma alta porcentagem de rentabilidade, 76%, já no segundo ciclo, na polinização manual. Aí, ainda na natural, temos uma rentabilidade negativa, em torno de 14%. Não foi possível, né, mesmo com a produtividade de 6.200 kg, pagar-se todos os custos no segundo ciclo. Partindo para o terceiro ciclo, né, observa-se uma produtividade de 28.000 quilos na polinização manual e na natural, né, em torno de 10.600 quilos, o que vai afetar, né, na receita bruta. Somente no terceiro ciclo, observa-se, né, uma rentabilidade positiva em torno de 72% na polinização natural e na manual uma rentabilidade já positiva de novo com 88%. Então, observou-se, né, esse incremento de produtividade da polinização manual em relação ao manejo da polinização natural. No primeiro ciclo, observou-se esse incremento de produtividade em torno de 160%, no segundo ciclo em torno de 190%, e já no terceiro ciclo em torno de 165%. Quais fatores, né, que vão afetar essa produtividade? O que mais influencia nessa produtividade? Aqui temos um gráfico, né, mostrando a massa, são as barras, e o número de frutos por planta, que é essa linha vermelha, na polinização natural e manual, no primeiro, segundo e terceiro ciclo de produção. Já no primeiro ciclo de produção, para o número de frutos por planta, observe que a manual tem 13 frutos por planta, e na natural 11 frutos por planta. No segundo ciclo, temos na manual 35 frutos por planta e na natural 30. E já no terceiro ciclo, 60 frutos por planta na manual e na natural 50 frutos por planta. Isso é por planta, né? Fazendo essa para hectare, esse incremento de frutos vai ser muito superior, o que auxilia nesse incremento de produtividade. Observando, né, a massa, que são essas barras, do primeiro ciclo de produção, temos 210 gramas para natural e manual em torno de 500 gramas, ou seja, um incremento de massa significativo, fazendo esse manejo da polinização manual. No segundo ciclo, né, em torno de 490 gramas com a manejo da manual, e na polinização natural 190 gramas. No terceiro ciclo, em torno de 420 gramas e na natural em torno de 170 gramas. Ou seja, esse incremento de produtividade com o manejo da polinização manual é devido principalmente, né, à massa, que é o incremento de massa, e esse número de frutos por planta. Além disso, a porcentagem de frutificação na polinização manual gira em torno de 97%. Ou seja, a cada 100 flores que é polinizada manualmente, 97 flores vão brindar os frutos, e além disso, frutos de massa maiores, né? Já na polinização natural, né, a cada 100 flores que é polinizado pelos agentes florais naturalmente, somente 87 vão dar origem a frutos e ainda de massas menores em relação à polinização manual. Então, observe, né, há relato na literatura que se o produtor não realizar algumas práticas de manejo, que para favorecer, né, essa qualidade das frutas e incrementar a sua produtividade, eles vão perder, em média, até 46% da sua produção. Pelo fato, né, de
essas frutas não atingiam um padrão comercial e é acima de 150 gramas a massa de cada fruta. Então, nesse manejo de atomização natural, vai ter frutas que vão entrar cá nessa classificação comercial, e já na atomização manual, todas as frutas entram com tamanho, né, para sua comercialização. Então, observe alguns fatores, algumas considerações em relação à atomização manual e a natural. Na manual, né, tem-se um aumento dessa oferta de pólen e, consequentemente, né, uma produção de frutos com maior massa e aumento da sua produtividade. Já na polinização natural, vai ter uma menor quantidade de pólen que vão chegar às flores da planta, né, e, consequentemente, tem fruta de menor tamanho. Isso se deve, né, a aspectos de alta incompatibilidade de alguns clones da mesma espécie, ou até sim, né, a ausência de alguns polinizadores eficientes que vão fazer essa polinização natural, também dependendo de outros fatores, como eu mostrei na introdução, como condições de clima, tamanho do pomar. Então, né, já partindo para as conclusões, temos que o manejo da polinização cruzada manual proporciona maior rentabilidade na produção de das espécies Seleniceros polirridos e Seleniceros undatus em relação ao manejo da polinização natural. E, ao estabelecer a prática de polinização manual nos pomares fitae, a produtividade aumenta em mais de 150%, já a partir do primeiro ciclo de produção. E a polinização manual, né, possibilita o retorno do capital investido no hectare, já no segundo ciclo produtivo do pomar, com índice de rentabilidade em torno de 76% ao ano, enquanto com a polinização natural, esse retorno ocorre somente no terceiro ciclo, com retorno em torno de 72%. Então, né, agradecimentos à CAP, né, pelo apoio financeiro e pela bolsa concedida, a UFVJM pela logística, pelo suporte, a todos envolvidos, né, no programa de pós-graduação em produção vegetal, desde os seus docentes, os discentes, os técnicos administrativos, é o grupo de estudo em fruticultura aqui da UFVJM, né, com seus membros, e a professora Maria do Céu, né, que coordena esse grupo, e nem somente algumas das referências utilizadas para a realização desse artigo. E obrigado.